O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos judeus: em verdade, eu vos digo, se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Disseram então os judeus: agora sabemos que tens um demônio. Abraão morreu e os profetas também. E tu dizes: se alguém guarda a minha palavra, jamais verá a morte. Acaso és maior do que nosso pai Abraão, que morreu, como também os profetas? Quem pretendes tu ser? Jesus respondeu: se me glorifico a mim mesmo, minha glória não vale nada. Quem me glorifica é o meu Pai, aquele que vós dizeis ser o vosso Deus. No entanto, não o conheceis, mas eu o conheço, e se dissesse que não o conheço, seria um mentiroso como vós. Mas eu o conheço e guardo a sua palavra. Vosso pai Abraão exultou por ver o meu dia. Ele o viu e alegrou-se. Os judeus disseram-lhe então: nem sequer 50 anos tens, e viste Abraão? Jesus respondeu: em verdade vos digo, antes que Abraão existisse, eu sou. Então eles pegaram em pedras para apedrejar Jesus. Mas ele escondeu-se e saiu do templo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos e irmãs, continuamos a leitura do Evangelho de João. Em modo especial, estamos vendo essa controvérsia dos judeus com nosso Senhor Jesus Cristo. Iniciou de modo especial quando eles levam até Jesus aquela mulher pega em flagrante adultério. E Jesus lhes diz: se algum de vós não tiver pecado, atire-lhe a primeira pedra. E começando os mais velhos, foi saindo um a um. Por isso continua essa discussão acerca da identidade de Jesus. E Jesus diz claramente: antes que Abraão existisse, eu sou. Eu sou é o nome de Deus. Quando Moisés encontrou-se com o Senhor na sarça ardente, ele perguntou: qual o seu nome? E Deus disse: eu sou. Ou seja, é aquele que é desde toda a eternidade, aquele da existência a tudo. Esse é o Senhor. Por isso os judeus se irritam com Jesus, porque Jesus se equipara a Deus, pois eles jamais poderiam compreender que Jesus, feito homem, seria o Deus encarnado para a nossa salvação. Ainda hoje os judeus têm os olhos vedados, fechados, e não reconhecem Jesus como Deus e Salvador. Por isso eles queriam apedrejar o Senhor. Aqui é interessante percebermos que nosso Senhor se deixa ser apedrejado, ou seja, não no sentido de pedras, mas ser insultado. O Senhor se deixa, de modo que os judeus querem de tudo fazer para o matar. Mas Jesus no Evangelho diz que se escondeu. Depois nós iremos, na Sexta-feira Santa, ver que de fato nosso Senhor foi morto. Ele se entregou por amor a nós. O que isso tem a nos ensinar? Quanto amor o Senhor tem por nós. Seja Ele o inocente por excelência, santo, o Filho de Deus, que veio a este mundo para nos salvar e foi incompreendido por todos. Que nós possamos pedir a graça de nós acolhermos, de guardarmos a sua palavra, pois Ele mesmo diz: aquele que guarda a minha palavra tem a vida eterna. Que nós possamos de fato ter esse contato com a palavra de Deus. Seja guardar é escutar, é colocar em prática, que o nosso coração de fato seja um coração capaz de colocar em prática tudo aquilo que o Senhor nos diz. Mas primeiramente, precisamos nós meditarmos, lermos todos os dias a palavra de Deus. Muitas vezes nós somos preguiçosos em ler a palavra de Deus. Nós temos tempo. O que nos falta é vergonha na cara para dedicar ali a leitura da palavra de Deus. Não porque nós vamos decorar este ou aquele texto, João 5, Mateus 10,
Ezequiel 3. Não é isso. É para que nós, de fato, possamos interiormente reconhecer esses versículos para vivenciar. Ou seja, guardar a palavra é conhecer para colocar em prática. Que não tenhamos a preocupação de decorar este ou aquele versículo, mas temos a preocupação de conhecer essa palavra. E o que essa palavra me diz? É a pergunta que eu preciso me fazer sempre ao ler o texto sagrado. O que esse texto me diz no dia de hoje? O que Deus está me pedindo? E depois, o que esse texto me faz dizer a Deus? Qual é a minha resposta diante do texto que eu li? Porque muitas vezes nós pensamos que ler a palavra de Deus é como se ler um livro de literatura, que vai passando rapidamente as páginas. Não. A igreja quer que nós possamos demorar naquele texto, extrair o máximo de ensinamentos daquele trecho que nós lemos. É isso que a igreja quer nos ensinar. Uma leitura orante da palavra de Deus. Não é somente dizer eu li a Bíblia 3, 4, 5 vezes. Ou seja, não é apenas isso. É você dizer, eu estou amando ler a Bíblia, Padre. Eu estou encantado cada vez que eu leio um trecho e aquilo me faz demorar na oração, porque eu fico me perguntando, quanto amor o Senhor tem por mim? E também percebo quanto ainda falta para eu responder ao seu amor. Cada texto eu vejo uma nuance do amor de Deus pela humanidade. Ou seja, eu preciso me encantar pela palavra de Deus, para que de fato eu possa guardá-la em meu coração. E eu só posso amar aquilo que eu conheço. Então eu preciso conhecer Jesus a partir dos santos evangelhos. Eu preciso ter contato. Evangelho de Marcos, de Mateus, de Lucas, de João. Eu preciso ler esses evangelhos. E guardar de fato a vida de Jesus como que num filme. Eu consigo ver desde o anúncio do anjo até a sua ascensão ao céu. Eu preciso ver como Jesus me ensina a cada aspecto da sua vida. E hoje nós lemos de modo especial no Gênesis, Deus que inicia uma história conosco. Abraão, o nosso pai na fé. Ou seja, Deus promete a ele uma descendência numerosa, incontável como a areia das praias, incontável como as estrelas do céu. Ou seja, contra toda humana esperança, ele deixa a sua terra e vai para a terra que o Senhor lhe promete. E ali ele começa, pouco a pouco, a compreender os desígnios de Deus. Idade avançada, Deus lhe concede um filho. Dando-lhe um filho, o Senhor lhe pede que sacrifique o seu filho. Leva o seu filho ao monte. E ali confia em Deus, que pede o seu único filho. E no momento final, o Senhor diz, não precisa sacrificar o seu filho. E apresenta-se um cordeiro para que fosse imolado. Olha que confiança desse pai. O único filho que tinha, o Senhor lhe pede que o sacrifique. Mas ele, sem pestanejar, ele confiou na palavra do Senhor. E quantas vezes Deus nos pede tão menos e nós desconfiamos e nós não acreditamos. Quantas vezes o Senhor nos pede para sermos fiéis, para irmos à missa ao domingo. O Senhor nos pede para que nós possamos ser justos nas palavras. O Senhor nos pede tantas outras coisas e nós ainda demoramos a responder. Peçamos ao Senhor a graça de termos a prontidão de Abraão, a confiança de Abraão, que jamais duvidou das promessas de Deus em sua vida. Assim também, nós possamos pedir ao Senhor, quando tudo parece difícil, quando tantas coisas em nossa vida parecem não ter solução, nós precisamos continuar crendo e esperando. São os momentos mais difíceis da nossa vida, que são os momentos que nós mais percebemos a ação de Deus na nossa história. Isso deve ser claro para nós, para que nós nunca desistamos do amor de Deus, nunca desistamos de estar na sua presença. E por fim, esse texto também, do sacrifício de Isaac, nos recorda também que Deus, nosso Pai, entrega à morte o seu próprio Filho Jesus Cristo. E por amor a nós, Ele diz, não há maior amor do que dar a vida pelos amigos. Por isso o Senhor dá a vida por nós, para nos salvar.
Ou seja, o Isaac era apenas uma imagem daquilo que seria perfeitamente realizado em Cristo. Hoje aqui nós estamos porque o Senhor nos deu a vida, o Senhor nos salvou, o Senhor de fato nos introduziu no reino eterno de seu Pai. Por isso nós somos herdeiros do céu. Que nós possamos ter consciência disso, para não desperdiçarmos nem um instante do nosso dia. Não desperdiçarmos nem um instante que o Senhor nos oferece para o adorar, para participar da sua ceia eucarística, para se confessar, que tudo que a igreja nos propõe, nós possamos abraçar como um caminho eficaz de salvação. Porque as promessas de Deus, elas ainda hoje persistem e estão em continuidade mediante o trabalho da igreja. São José Maria Escrivá dizia: o braço de Deus não foi encurtado. Ele continua estendendo o seu braço sobre nós, continua destinando a nós as suas promessas e o seu amor. Que nós possamos, de fato, crer nessa palavra e receber de Deus todas as graças, todas as bênçãos que Ele tem para nos dar. Por isso, peçamos ao Senhor que nesse dia de quinta-feira, dia de adoração, dia de nós estarmos diante de Jesus Eucarístico, nós possamos tirar um tempo para o adorar, para que nós possamos vir até esta igreja, para estar na presença de Jesus e pedir a Ele: Senhor, me dê um coração confiante, me dê, Senhor, um coração que acredita ainda quando tudo na minha casa parece desmoronar. Que nós possamos vir até Jesus, que é o nosso Deus e Salvador, para pedir a Ele tantas graças que nós necessitamos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Fazemos juntos a oração vocacional.